Olá, o Conexão Eleitoral começa agora. O programa de hoje vai mostrar o que são crimes eleitorais e como o cidadão pode combater esse tipo de conduta. E ainda, confira os critérios para a eleição de deputados federais, estaduais e distritais. 50% dos eleitores serão identificados pelas impressões digitais em outubro. Propaganda eleitoral. Veja o que pode e o que não pode ser feito por candidatos e partidos. Você vê tudo isso no Conexão Eleitoral, que começa agora. Em outubro, a gente vai votar para deputado federal e deputado estadual ou distrital. A escolha para esses cargos é feita pela eleição proporcional. E você sabe como ela funciona? 27.151 pessoas estão autorizadas a concorrer aos cargos de deputados, federal, estadual e distrital. Elas serão escolhidas por eleição proporcional, que vincula o voto do candidato à coligação a que ele pertence. O sistema, também usado na escolha dos vereadores, exige do eleitor maior atenção às parcerias firmadas pelos candidatos. O sistema proporcional ele tem um mérito muito grande de ser um sistema que busca integrar uma atividade partidária, que busca não isolar mandatos. Ou seja, quando eu me apresento como candidato de uma determinada coligação, com um determinado partido pelo sistema proporcional, o voto ele ganha uma força maior. Por quê? Porque ele é dividido, ele é compartilhado com todos aqueles candidatos. Então, a partir desse momento, não é um voto com uma identificação pessoal. Ele é um voto com uma identificação ideológica. A matemática da eleição proporcional tem uma razão de ser. Esse sistema, justamente por criar um reflexo maior da sociedade, na atividade legislativa, se cria uma atividade legislativa mais conforme a sociedade. Ou seja, se distribui as vagas conforme a força dos estados, se distribui as vagas conforme a força de movimentos sociais. E essas pessoas terão, dentro do parlamento, o seu local de fala. O deputado exerce ainda uma função muito importante, às vezes ignorada pelo eleitor, a de votar em nome de todos, contra ou a favor de determinada proposição. Quando um deputado vota, ele não vota sozinho, ele vota em nome de todos. Mas especificamente pela confiança daquelas pessoas que entendiam que ele ali desempenharia a função que elas gostariam que fossem desempenhadas. O voto é facultativo para quem tem 16 e 17 anos e para os maiores de 70. Os analfabetos também estão dispensados da obrigatoriedade do voto no Brasil. No dia 7 de outubro, o compromisso de Dona Bena já está marcado. Mesmo não sendo obrigada, ela faz questão de votar. Eu e o meu marido, nós nunca deixou de votar. A gente acha importante, né? Que a gente quer ajudar a escolher a pessoa que vai melhorar o nosso país. Aos 85 anos e já tataravó, não para um minuto. Trabalho o dia inteiro, graças a Deus. Aí eu fui ali no colégio, me matriculei, fiz uma inscrição e estou fazendo zumba. O voto é facultativo para quem tem mais de 70 anos, como Dona Bena, para quem tem entre 16 e 18 anos e para os analfabetos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, pouco mais de 1.400.000 pessoas têm entre 16 e 18 anos incompletos. Pouco mais de 12 milhões estão com mais de 70 anos. E 6,5 milhões se declararam analfabetos para a Justiça Eleitoral. Independentemente de ser obrigatório, você votando está contribuindo para a evolução do Estado, está contribuindo socialmente e exercendo um dos atos da vida civil e também um ato político no qual os nossos antepassados, digamos assim, lutaram tanto. O professor de Direito Constitucional lembra ainda outra situação em que o voto pode não ser obrigatório, para os índios. É preciso dividi-los em 3 categorias. Nós vamos ter os indígenas isolados ou não socializados, aqueles que estão em fase de integração. Entende o Tribunal Superior Eleitoral com a aplicação da legislação especial. Eles podem votar, ou seja, o voto é facultativo,
desde que falem a língua portuguesa. E nós temos a terceira categoria de indígenas, que são aqueles socializados. Aí os socializados têm CPF, têm carteira de identidade e têm um alistamento eleitoral. Então, para eles, o voto é obrigatório. E por falar em eleições, metade do eleitorado brasileiro vai ser identificada por meio das impressões digitais na votação do mês que vem. Bio significa vida, metria, medida. A biometria nada mais é que o estudo das características físicas ou comportamentais dos seres vivos. Com ela é possível identificar de forma única cada indivíduo. Essa identificação pode ser pelos olhos, pela palma da mão e também pelas digitais, que é o método usado pela Justiça Eleitoral para identificar o eleitor na hora do voto. O método biográfico, a gente sabe que ele tem falhas, uma vez que uma pessoa pode ter um nome que 10 pessoas têm igual e o nome da mãe também coincida e a data de nascimento coincida. Então você acaba tendo uma série de coincidências biográficas que não permite garantir que aquela pessoa de fato é aquela pessoa. A identificação biométrica já não tem esse caso. Cada um tem a sua identidade biométrica, então você consegue individualizar o cidadão. No Brasil, a identificação biométrica começou a ser usada nas eleições municipais de 2008 e hoje é um instrumento de segurança indispensável. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, metade dos eleitores, o equivalente a quase 74 milhões de pessoas, vai ser identificado pela biometria nas eleições deste ano. Mas o número de eleitores com cadastro biométrico é ainda maior, mais de 87 milhões, o que corresponde a 60% do eleitorado. Essa diferença se dá por uma razão. Parte dos eleitores com o registro da biometria vota em cidades em que o reconhecimento digital não estará disponível no pleito de outubro. A votação biométrica só será obrigatória nos estados em que a Justiça determinou a revisão biométrica. É o caso do Distrito Federal. Quando a gente está falando de uma revisão do eleitorado, em que o juiz eleitoral, o corregedor, estabeleceu a necessidade de que todo eleitor daquela região compareça ao cartório eleitoral e estabeleceu um prazo para que isso ocorra, aqueles que não comparecerem têm o seu título colocado como irregular e vai ser cancelado até que ele retorne ao cartório eleitoral e se apresente. Então, se ele não fez isso, ele não vai conseguir votar. O prazo para a realização do cadastro biométrico terminou no primeiro semestre deste ano. Durante o registro, foram coletados dados de todos os dedos das mãos. Foi tirada uma fotografia do eleitor e ainda cadastrada a assinatura digital de cada um. No dia da eleição, o eleitor vai se deparar com esse equipamento aqui, que é o terminal do mesário. É por esse aparelho que vai ser feita a identificação do eleitor. E como vai funcionar isso? Ele vai apresentar um documento de identificação com foto, o mesário vai conferir o nome dele no caderno de votação e aí vem aqui para esse aparelhinho, vai digitar o número de título de eleitor e depois vai ser solicitada a leitura biométrica. É quando o eleitor, então, vai colocar o dedo no equipamento e, confirmada a identificação dele, ele está apto a votar. A partir daí, ele vem para esse outro terminal, que é o terminal do eleitor, que a gente já conhece como urna eletrônica. A urna vai estar isolada para que o eleitor faça o voto de forma secreta. Ele vai ter o tempo para digitar os candidatos em quem ele deseja votar. Aqueles que ainda não fizeram o cadastramento biométrico, eles vão votar pelo meio tradicional. Eles vão chegar lá, vão se identificar com um documento com foto, o mesário vai olhar lá, vai identificá-lo por meio do documento e ele vai estar liberado para votar. No próximo bloco, você vai ver o que pode e o que não pode ser feito na propaganda eleitoral. É já no Conexão Eleitoral. Já estamos na reta final para as eleições de outubro. Mais do que nunca, é importante ficar atento à propaganda eleitoral. Saiba agora o que pode e o que não pode ser feito por candidatos e partidos. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima, aprovada. A propaganda realmente é a alma do negócio. A propaganda é fundamental para um negócio ter um resultado assertivo, tanto na parte de criação, quanto na parte de texto e quanto na elaboração de uma campanha. Mas quem vai concorrer a uma vaga nas eleições de 2018 tem que ficar atento às regras. A resolução que trata sobre a propaganda eleitoral está publicada no site do TSE. Os candidatos podem distribuir material gráfico, fazer caminhada, carreata,
passeata ou usar carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, o que pode ser feito até às 22 horas do dia que antecede a votação. Mas é proibida a realização de showmício para promover o candidato, assim como a exposição de outdoor. Também é vedada a confecção, utilização e distribuição por comitê ou candidato de camisetas, chaveiros, bonés, cestas básicas ou outros itens que possam dar vantagem ao eleitor. O candidato, o partido, eles podem ser punidos, assim como questão de penalidade de multa, como reclusão também. Existem alguns crimes eleitorais, como a captação ilegal de voto. Então esse é um crime eleitoral que gera consequências e esse tipo de comportamentos, como um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, isso gera realmente consequências negativas para o candidato e para o partido, como até um cancelamento do registro de candidatura ou até mesmo do diploma dele. Ele pode realmente sofrer isso na justiça como uma penalidade e perder realmente o registro e até mesmo a diplomação que ele obteve com a eleição. A utilização de bandeiras ao longo de vias públicas é permitida, mas elas não podem atrapalhar o trânsito de veículos e nem a passagem de pedestres. Além disso, devem ser facilmente removidas. E atenção! Em imóveis particulares, a lei permite apenas a fixação de papel ou de adesivo, com dimensão que não ultrapasse meio metro quadrado. E aqueles adesivos perfurados usados no vidro traseiro dos carros estão liberados. Quem não cumprir as regras pode ser penalizado. Esse tipo de pintura em bens públicos ou em fachadas particulares, isso não é permitido. Agora bandeiras em geral, folhetos, santinhos, isso tudo é possível sim. A internet também é um meio de propaganda eleitoral previsto na legislação. Uma resolução aprovada pelos ministros do TSE definiu as regras de divulgação. A lei permite que candidatos, partidos e coligações publiquem suas propostas e peçam o voto nas plataformas digitais, desde que os domínios estejam registrados na Justiça Eleitoral. O impulsionamento de informações também será permitido. O Ministério Público vai estar vigilante quanto a isso, essa propagação desenfreada e que possa configurar um abuso, diante da capilaridade da internet. Então, primeiro, o legislador pensou dessa forma. Vamos dizer quem pode, no caso, partido, coligação, candidato. Lógico que não impede o eleitor de se manifestar livremente sobre o seu apreço. Isso, diversos precedentes do tribunal colocam de forma bem clara. A livre manifestação do pensamento é proteção constitucional, Mas, obviamente, aquele que faz com a intenção de propagar, ele vai ser objeto de alguma ação por parte dos órgãos fiscalizadores e dos próprios candidatos adversários. Já em jornais impressos, os candidatos podem fazer a divulgação paga de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas, respeitadas as medidas para cada formato. E é obrigatório que apareça no anúncio o valor pago pela divulgação. É permitido sim na imprensa escrita fazer a propaganda, desde que na dimensão e limites que a lei impõe. Já na TV e rádio, só por meio do horário eleitoral gratuito. Hoje a gente pode ter o título eleitoral até no celular, mas durante muito tempo conseguir o documento era muito difícil. Vamos acompanhar agora a evolução do título de eleitor. O primeiro voto foi que decidiu se o Brasil ia ter parlamentarismo ou presidencialismo. Isso foi lá em 1963. A segunda votação na vida do jornalista demorou mais um pouquinho, pelo menos para escolher um presidente. Ter o título não era a garantia de votação. Não teve eleição, porque o governo militar assumiu, derrubou o Jango. Só veio ter eleição para presidente em 89. Vamos agora para 1875, quando foi criado o primeiro documento de identificação do eleitor brasileiro. O título eleitoral ele foi pensado no século XIX, como um documento para identificar o eleitor.
Porque antes disso, o que acontecia? As pessoas compareciam ao local de votação e votavam. Isso gerava muita confusão, porque muitas pessoas votavam mais de uma vez, não estavam habilitadas a votar, enfim. E aí houve essa criação, ainda na época do Brasil Imperial, desse primeiro modelo de título. Esse aqui, o título de qualificação, um documento bem exigente. A gente tem ali em cima o brasão, da família real. E é interessante notar que existem campos aqui que nos títulos posteriores não aparecem mais, como, por exemplo, a renda, que era exigida nessa época. Em 1881 veio a Lei Saraiva, que instituiu o voto direto no país, mas proibiu o voto do analfabeto, que só passou a ter esse direito na década de 80. Essa entrada de novos atores no processo eleitoral, ela vai surgindo no decorrer do século XX, e a gente só consegue, de fato, uma universalização desse eleitorado a partir dos anos 80, quando existe um pouquinho antes da Constituição de 88, a permissão novamente do voto analfabeto e depois a Constituição consagra isso, Então, hoje a gente considera que a gente tem, de fato, um voto universal, Mas como tudo isso demorou, hein? Que custo! Ter direito por um bom tempo era uma palavra desconhecida em uma eleição. Em 1986, um novo alistamento e informatização. O sistema de controle melhorou, a segurança também. E hoje o título eleitoral é esse aqui. Mas se ele não está impresso, você pode baixar o aplicativo e-Título no celular. E com a biometria em dia, tudo pronto, é só votar. Nós temos uma votação segura, rápida, eficiente, moderna, que hoje pode votar com o celular. Ou seja, você não precisa mais levar aquela documentação. Você chegou na mesa com o seu celular, você vai se identificar e votar. Depois do intervalo, a gente vai mostrar o que é considerado crime eleitoral. Não saia daí! Garantir a igualdade de representação entre homens e mulheres é um dos maiores desafios da democracia no Brasil. Os números do Tribunal Superior Eleitoral confirmam. A democracia representativa brasileira ainda está longe de ser uma representação fiel da população. Enquanto as mulheres correspondem a 52,5% dos eleitores, elas são apenas 31,4% dos candidatos. O que os partidos dizem é que há um desinteresse das mulheres em participar ativamente da vida política. O Brasil está em penúltimo lugar no ranking da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre participação feminina nos parlamentos. Ocupa a 32ª posição em uma lista de 33 países. Apenas Belize está atrás do Brasil. Por isso, a Justiça Eleitoral impôs aos partidos brasileiros a obrigação de preencher uma cota mínima de 30% de candidaturas femininas. E essa cota vale também para o uso do dinheiro público destinado às campanhas. Nós temos dois fundos, o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e o Fundo Partidário, que sempre existiu. Em se tratando de fundo partidário, a penalidade é o perdimento no ano seguinte de 1 a 12 meses do repasse que deveria ser feito. Então, vai se analisar a proporcionalidade, proporcionalmente quanto o partido deveria perder por não ter atendido a regularidade do repasse do fundo partidário. Em relação ao FEFEC, a resolução trouxe uma penalidade um pouco mais severa. A própria resolução previu que, não sendo aplicado corretamente os recursos do FEFEC, na questão do gênero especificamente, os beneficiários ou os responsáveis sofrerão as sanções do artigo 30A da Lei das Eleições, que significa na não diplomação, caso ele ainda não tenha sido diplomado, e caso já tenha sido diplomado, na cassação do diploma. A cota de 30% de candidaturas femininas ainda não se traduz em participação efetiva das mulheres nos parlamentos brasileiros. Apenas 10% dos parlamentares eleitos são do sexo feminino. Infelizmente,
a nossa cultura ainda acha que política não é uma coisa para mulheres, né? É uma coisa masculina. E agora converso com Henrique Neves, advogado eleitoral, sobre crimes eleitorais. Então, para começar a nossa conversa, queria mostrar uma matéria que nossa equipe preparou sobre esse assunto. Quando a gente fala em irregularidades na eleição, é comum pensar em penas como cassação de diploma, inelegibilidade, mas algumas condutas podem dar até prisão. São os chamados crimes eleitorais. Os principais são comprar ou vender votos, usar a violência para fazer alguém votar em determinado candidato, oferecer transporte ou alimentação para eleitores no dia da eleição, rejeitar o serviço eleitoral, danificar a urna eletrônica de propósito e falsificar ou alterar documentos para fins eleitorais. Existem proibições em todas as etapas do processo eleitoral. Durante a campanha, por exemplo, é proibido distribuir brindes com o nome do candidato. No dia da votação, a chamada boca de urna é vedada, assim como contratar ou demitir funcionários públicos comissionados, o que só volta a ser permitido depois das eleições. Bom, a gente viu que tem algumas condutas, como por exemplo, vender votos que dizem respeito ao eleitor. Quer dizer, então, mesmo quem não está disputando um cargo eletivo pode acabar incorrendo aí em algum crime eleitoral. Sim, com certeza. Existem os crimes que são aqueles praticados pelos candidatos. Os crimes podem ser praticados também por líderes partidários, pelo presidente do partido, até pelo tesoureiro da campanha, mas também existe o grupo de crimes que é praticado por qualquer pessoa, inclusive o eleitor. Na compra de votos, para o aspecto civil, é só o candidato ele oferecer ou fazer alguma ameaça, e isso pode levar à cassação do mandato pelo artigo 41A da Lei 9.504, que é uma questão meramente civil eleitoral. Agora, o crime de corrupção eleitoral, que está no artigo 299 do Código Eleitoral, ele existe tanto para o candidato que oferece, como para o eleitor que pede. Então, quando o eleitor se dirige a um candidato e fala, me dá uma telha, me dá uma cesta básica para eu poder votar, ele está cometendo também um crime. E é um crime instantâneo, ele se consuma no momento em que o pedido é realizado. E a gente também tem aqueles crimes eleitorais que são realizados no dia da eleição. Então, a boca de urna, quer dizer, é muito importante o eleitor ficar atento também a esse tipo de conduta. Muito importante, e inclusive agora para a eleição 2018, há uma novidade, que o crime, a boca de urna, é você distribuir a propaganda no dia da eleição, você tentar pressionar algum eleitor para que ele vote neste ou naquele candidato de alguma forma. Isso não quer dizer que o eleitor não possa manifestar a sua opção. E isso é uma frase que foi cunhada pelo ministro Sepúlveda Pertence já há algum tempo e acabou na lei, que é livre a manifestação silenciosa do pensamento. Então, se o candidato, o eleitor, aliás, no dia da eleição, quiser sair de casa com a camisa fazendo referência ao seu candidato ou com o número do candidato, isso tudo é válido. Ele não pode transformar isso, começar a ter uma aglomeração e transformar uma reunião de eleitores para um ato de propaganda. Mas uma coisa que não era crime era toda a movimentação de dados na internet no dia da eleição, porque a lei anterior excluía do tipo penal isso. E o Congresso, em 2017, passou a considerar que os candidatos, os partidos políticos e as coligações podem manter na internet toda a propaganda eleitoral que foi feita, não precisa tirar do ar, mas não pode inserir nenhum novo conteúdo. Inserir algum conteúdo no dia da eleição, a partir agora de 2018, também é considerado como crime. E antes da entrevista, a nossa equipe foi às ruas para saber dos eleitores quais as dúvidas deles sobre crimes eleitorais. Vamos ver então agora a primeira dúvida. O que acontece com os candidatos que são denunciados? A primeira coisa, o que é crime, é o que está no Código Eleitoral, na Lei 9.504 ou em outra legislação, tipificado como crime. Muitas vezes se confundem irregularidades normais de propaganda como crime eleitoral. Não, se existe o crime, ele está tipificado e tem uma sanção de detenção ou reclusão prevista na legislação. Se ele for denunciado, significa que o Ministério Público ofereceu denúncia. A única pessoa capaz, o titular da ação penal, é o Ministério Público. Então, se um eleitor verifica que existe algum crime, alguma coisa, ele noticia o Ministério Público dá início a uma ação penal através da denúncia e aí o candidato
é citado para se defender, vai produzir todas as provas, no final ele vai ser interrogado e aí vem a sentença para condenar ou absolver. Se for condenado, inclusive, em algumas situações, pode gerar a perda de algum mandato que ele tenha conquistado nas urnas. Quer dizer, uma possível condenação por um crime eleitoral, uma pena de reclusão, alguma coisa nesse sentido, não impede que haja também uma ação no sentido eleitoral. Não, são situações, por exemplo, a questão da corrupção. Quando alguém o candidato compra o voto, ele vai ser processado na esfera civil eleitoral pela prática de compra de votos, captação ilícita de sufrágio, ou até, se for muita coisa, pelo abuso do poder econômico, que vai iniciar agora nessas eleições. O processo já inicia no TRE, ou se for em relação à campanha presidencial, aqui no TSE. Paralelo a isso, ele pode sofrer uma ação penal. Essa ação penal ela já começa com o oferecimento de uma denúncia pelo Ministério Público ao juiz de primeira instância do local onde o crime foi praticado. São ações separadas. Ok, vamos ver agora então mais uma pergunta. Como eu denuncio um crime eleitoral? Exatamente como eu já havia dito aqui. O eleitor, ele tem, hoje em dia, a própria Justiça Eleitoral tem o sistema Pardal, um aplicativo que pode ser baixado, alguns TREs utilizam bastante, pelo celular, que você tira uma foto ou grava alguma coisa e já encaminha para a Justiça Eleitoral para que se tenha notícia de alguma irregularidade. A maior parte disso é feito para propaganda eleitoral, que não é propriamente um crime. Agora, se o eleitor verifica a existência de um crime, a melhor coisa é ele procurar o Ministério Público, que é o titular da ação, ou a própria polícia, se ele não tiver acesso ao Ministério Público na localidade, para denunciar, comunicar a existência do fato, o qual vai ser investigado. Haverá um inquérito para verificar se tem prova suficiente e se caracteriza efetivamente um tipo penal, e se tiver, aí sim vem a ação penal para o candidato poder se defender. Ok, muito obrigado pelas informações. O Conexão Eleitoral de hoje fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais e na página da Justiça Eleitoral no YouTube. A gente volta na semana que vem. Até lá!